Boa tarde. Nós vamos iniciar um trabalho de reflexão acerca de ensinos do Honório Abreu, não só enquanto ele esteve encarnado, mas também depois de desencarnado, de sua lavra de obras através da mediunidade de Wagner Gomes Paixão. Hoje, nós escolhemos o livro Luz Imperecível, no capítulo 140, Assimilação, em que um trecho de Marcos, capítulo 14, 22, vai ser trabalhado, e consta lá: E comendo eles, tomou Jesus pão, e abençoando-o, o partiu, e deu-lhe, e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E aí o Honório, fazendo uma espécie de um trabalho de miudinho, que é trabalhar algumas palavras ou algumas frases em que ele retirava do conceito escrito aquele ensino mais profundo, mais essencial, que é retirar o espírito da letra. E aí ele vai trabalhar na sua explanação dizendo que a ceia é uma agregação de pessoas, possibilitando as trocas vibracionais e fraternas, em que cada um ligado ao grupo se alimenta para angariar forças. No campo do espírito, da mesma forma, alimentar a mente, conforme os anseios e interesses. Com Cristo, diz ele, a alimentação significando assimilação de nítidos valores suficientes à manutenção do espírito. Então, nós vamos observar que esse momento da ceia com os discípulos, que é um momento culminante de congregação daquelas almas junto a Jesus, era uma ocasião de compartilhamento bastante considerada pelo Mestre, para destacar que o alimento que ele dispunha a todo cristão interessado estava reservado ao aprendizado do seu evangelho, ou seja, a vida abundante de ensinos que ele nos legara em seu percurso pessoal de amor inigualável que nos conduzirá ao Pai. Então, é como se ele quisesse dizer que cada um deverá ingerir a porção adequada à sua compreensão, para que o lídimo amor, o verdadeiro amor, nos penetre o entendimento e o coração, fazendo luz e vida na intimidade do ser e ao redor de nossos passos. Em volta da mesa de aquisição desses suprimentos, que pode ser da matéria palpável, como o alimento comum, mas também o ingrediente de natureza intelecto, moral e afetivo, participamos do bom banquete de recursos restauradores, capaz de nos dar nova disposição para aprender e melhorar nossos potenciais de pensar e realizar. Quando abrimos uma página de renovada expressão, um livro, ou mesmo ouvimos uma palestra, alguma conotação de ensinamento superior, o que acontece? Nossa alma vibra como se algo imponderável se acrescentasse no sabor da nossa compreensão. E aí, um outro momento, ele vai trabalhar a seguinte frase: tomou a Jesus pão. O Honório define o pão como o alimento básico para o corpo, em que o mestre distribuía os elementos espirituais para cada um. Do ensino concreto, ele convidava-nos para o mais elaborado, para o mais essencial.
Então, como é que a gente observa? Que no conhecimento do corpo doutrinário do Cristo, que são os seus ensinamentos, os postulados, aquilo que ele nos deixou através de sua exemplificação cotidiana, encontramos o substrato superior capaz de nos elevar ao padrão de pensar e de sentir, acrescido pelos ensinos do Espírito da Verdade, que veio dar aquela explicação detalhada dos postulados de Jesus, em que temos uma alimentação de natureza transcendente, que, se bem assimilada e estendida ao terreno a ser laborado do coração, deverá então ser o quê? O alimento fundamental do espírito na evolução. Aí é preciso participar do banquete de trocas do entendimento entre os aprendizes focados, reuniões de estudos, aqueles conclaves mais íntimos, né? Em que se pondera sobre esses fundamentos superiores, para que a grandeza do pão eterno do Cristo se transforme em vitalidade dinâmica na intimidade do ser, e junto aos deveres e solidariedade que a vida nos solicita. O Cristo definindo o pão como o seu corpo, né? Porque eis aqui o meu corpo, constitui o corpo de ensinos testemunhados por ele, para nos servir de roteiro na carreira do crescimento espiritual ao encontro com o Pai. Uma outra frase: e abençoando-o, o partiu e deu-lhe. De acordo com as observações do autor desse livro, ao entregar o pão, Jesus o abençoa e o impregna de boas vibrações, distribuindo cada pedaço e adaptando às condições de quem o recebia. E reflete que cada reunião que se faz em nome dele é uma nova ceia, em que cada um oferece e recebe uma cota, parcela de bênçãos de sua misericórdia para a continuidade da grande luta. E aí nós pensamos que cada vez que mergulhamos na apreensão de sua doutrina libertadora, vamos retirando do manancial dessas verdades invioláveis o componente que nossa visão espiritual é capaz de apreender, e ingerimos um conteúdo de aspecto renovador. Ao darmos concretização em atitudes, verbalização, a proposta se faz em robustez de natureza moral e afetiva, e geramos novos empreendimentos na terra íntima de nós mesmos. Aprender e servir é a grande engrenagem da felicidade humana, porque definitivamente só possuímos o que damos. Outra frase, e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. O Honório lembra que não basta estar presente à ceia. É preciso tomar o alimento e ingeri-lo. Desta forma, estaremos nos apropriando da substância nutritiva contida em sua mensagem. Os celeiros de amor que ele destinou, elaborado com o ingrediente de austeros testemunho porque ele passou, representa o corpo doutrinário de aprendizado superior, que é o único que poderá nos guindar aos patamares progressivos para a humanidade. Então é preciso buscarmos o alimento e tomá-lo na ingestão diária para que a síntese apropriada pela mente possa melhorar nossa disposição de amar o outro com legitimidade fraternal. Só no verdadeiro testemunho junto ao outro,
de convertermos egoísmo em dilatação compreensiva e inércia em trabalho profícuo no bem de todos, pode nos renovar profundamente como seguidores desse Mestre, que o Pai definiu como pastor das almas desgarradas do aprisco divino. Quando estamos com o outro, que nos faz irradiar de nós os mais diversos pensamentos e emoções, nós podemos converter o aprendizado em prática de nível melhor, acima dos nossos automatismos inferiores, e converter o coração em verdadeira usina de luz, melhoria, alegria e irradiação pacífica, dentro e fora de nós. Eis o verdadeiro banquete que Jesus nos convidou. Ingerir o pão da vida para a renovação integral do seguidor do seu evangelho num trabalho digno e humano. É o que nós entendemos desta proposta. Alegria e paz.